Bom dia. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Vinícius Castilho Vargas e eu sou responsável, né, pela disciplina de administração de materiais. Hoje nós estamos dando início aqui à aula 2, né? Um total de 4, já fizemos uma. Apenas para informar, na realidade até lembrar, porque eu falei isso na primeira aula também, mas vamos lembrar, seguindo a orientação, né, da diretoria da universidade, independentemente se os alunos estão ou não logados aqui na aula online, o professor deve começar a aula pontualmente, né? No caso dessa aula, seria às 11 horas. Deu uma tolerância aí de 3 minutos, por algum motivo, vocês ainda não entraram. Não sei se vão entrar, se tiver algum problema ou não. Então, vou iniciar aqui a aula. Lembrando que essa aula está sendo gravada, né? Então, posteriormente, a partir de segunda-feira, se eu não me engano, ela já vai estar disponível na plataforma. Então, espero que aqueles que não puderam vir, né, possam assistir lá depois. Mas espero mais ainda que na próxima aula vocês possam vir, né, e participar aqui ativamente da aula, porque quando vocês estão aqui, a aula fica muito mais produtiva, muito mais rica, porque aí vocês podem tirar dúvidas, fazer alguma consideração, dar algum exemplo, contar algum caso que possa também ajudar, né, no desenvolvimento da aula e enriquecer a aula, como eu disse há pouco. De toda forma, por algum motivo vocês não estão aqui, então vamos dar início aqui. Hoje o foco, né, dessa aula vai ser previsão de demanda. Então vamos lá dar uma olhada. Bom, vamos começar a falar aqui da relação da previsão de demanda com outras áreas. Na primeira aula eu fiz uma pequena abordagem sobre isso, mas vamos lembrar aqui e até falar um pouquinho a mais. Aqui eu estou falando da relação da previsão da demanda com marketing, vendas, produção e logística e, obviamente, aqui com materiais, que é a área aqui do nosso foco. Mas antes, vamos até falar um pouco aqui sobre... As pessoas confundem um pouco o que é marketing, o que é vendas, então vamos só falar alguma coisa aqui sobre isso, depois a gente dá continuidade, ou seja, o que é marketing, o que é vendas, né? Vendas está dentro do marketing, essa aqui é o principal esclarecimento, ou seja, o marketing atua como uma área de planejamento e vendas como uma área de execução. Então, por exemplo, o marketing pode planejar o produto, qual produto vai ser lançado, quais tipos de melhorias que vão ocorrer naquele produto, o marketing que vai definir a marca, a embalagem, o preço, como que vai ser divulgado. E aí, o pessoal da área comercial entra para vender esse produto que foi desenvolvido nessas características todas, né? Então, dito isso, vamos ver agora, então, como que a previsão de vendas se relaciona com com as outras áreas e com materiais, principalmente. Pensando o seguinte, a previsão de vendas, geralmente, escrever aqui, ó, geralmente a previsão de vendas é realizada por estas áreas, tá? Marketing e vendas. Ok? Daqui a pouco a gente vai ver alguns métodos aí de previsão de vendas. Bom, a partir, então, da previsão de vendas que foi definida lá pela área de marketing e vendas, por exemplo, a área de materiais, então, vamos colocar aqui, ela vai, então, comprar os equipamentos, insumos para atender, né, a previsão. Bom, a partir daí, esses insumos são enviados, né, enviados para a produção, transformá-los em produtos acabados. E a logística fica encarregada, então, né, encarrega-se de entregar, ou, melhor dizendo, encarrega-se de distribuir, ou barra entregar, né, os produtos acabados para os clientes. Então, essa é a relação aí, né, entre previsão de vendas e todas essas áreas aqui, né, marketing, vendas, produção, logística e a própria área de materiais. Então, lembrando que geralmente, né, não é a área de materiais que faz a previsão de vendas.
Quem faz previsão de venda geralmente é a área de marketing de vendas, que está mais diretamente relacionada com o mercado. Ok? Bom, dito isso, vamos ver aqui então o que uma boa previsão de vendas, né, proporciona. Deixa eu aumentar um pouco essas letras aqui. Vou deixar aqui em módulo que não é de apresentação, porque como vocês estão vendo aqui, eu posso ir ajustando os slides, atualizando, acrescentando informação para ficar mais rico para vocês. Tá? Então, o que uma previsão de vendas adequada proporciona para a empresa? Primeiro, uma adequada previsão dos estoques. Vocês vão ver aqui, escrever aqui, a partir da previsão de vendas que a empresa define o estoque máximo, por exemplo. O que é o estoque máximo? É o máximo de estoque que a empresa precisa de ter para aquele período pré-determinado lá. Então, por exemplo, se a previsão de vendas foi para um mês, quanto de produto tem que ter lá em estoque, né? Beleza? Na próxima aula eu já vou falar de níveis de estoque, aí eu volto a falar do estoque máximo, eu falo do estoque mínimo, estoque médio, estoque de segurança, como calcular ponto de pedido. Então, na próxima aula eu já falo um pouco mais sobre isso aqui. Outra, o que mais que uma adequada previsão de demanda proporciona? Ajuda toda a cadeia de suprimentos. Quem faz parte da cadeia de suprimentos, que eu até falei na última aula? Vamos dar uma cadeia de suprimentos aqui básica, né? Seria fornecedores, a própria empresa, né? Aqui talvez representada aqui pela produção, né? Distribuidores, clientes finais, por exemplo, né? Então, quando a empresa tem uma boa previsão de vendas, ela ajuda os fornecedores a também ter uma expectativa de quanto que ela precisa de fabricar lá, e, portanto, o fornecedor vai trabalhar quase que sob encomenda. Inclusive, isso aqui, vai possibilitar, você vê que possibilita a adoção da metodologia just in time, ou seja, todo mundo começa a fabricar sob demanda. Ou seja, reduz custo, porque aí você não precisa trabalhar com estoque muito alto, né? Você vai trabalhar com praticamente estoque de segurança. Lembrando que estoque de segurança é aquele estoque morto, que não foi feito para utilizar, mas caso precise, por exemplo, uma emergência, no pedido emergencial do cliente, você vai ter ele lá para atender. Né? Então, perceba que a previsão de venda adequada, ela reduz custos para toda a cadeia de suprimentos, né? Dá mais agilidade no processo, né? E ainda permite, uma boa previsão de demanda, permite saber quanto comprar de insumos e materiais, que inclusive foi o que eu falei no meu primeiro slide. Né? Então, ela vai saber lá, a partir do meu estoque que eu tenho lá, quanto mais que eu preciso, né, de comprar de insumos, né, de materiais para atender aquela demanda. Se a previsão de demanda é mal feita, eu vou acabar comprando mais ou menos equipamentos e insumos, certo? E aí, se eu comprar mais, é despesa, porque assim, fiquei com o produto lá estocado, imobilizado. Se eu comprar menos, vai faltar mercadoria para atender os clientes. Então, uma previsão de vendas para cima ou para baixo do adequado vai prejudicar do mesmo jeito. Ou pelo menos vai prejudicar em ambas as situações. Ok? Então, olha como que é importante, né, ter uma boa previsão de demanda. E eu já vou falar desde já que prever demanda não é uma coisa rasteira. Daqui a pouco eu vou mostrar os métodos de previsão de demanda. A gente tem métodos mais subjetivos, até mais objetivos. Mas importante é que a previsão de demanda não seja com base no achismo. Aliás, nada na gestão deve ser com base no achismo, né? Tudo que a gente faz é com base, toma decisão com base em quê? Em fatos, em dados. Lembrando que também a gente não toma decisão com base em dados isolados, não, né? A gente precisa tomar decisão com base em informação. E informação é o resultado do processamento de dois ou mais dados. Quando você consegue agrupar mais de dois dados ou cruzar dados, né? Bom, vamos adiantar então aqui agora. Bom, como eu disse, aqui a gente tem dois tipos de métodos de previsão de demanda. Vou aumentar um pouco essa letra aqui também. Nós temos os métodos qualitativos e os métodos quantitativos. Vamos dar uma olhada em cada um desses métodos aqui. Vamos começar pelos qualitativos. Tá? Vou aumentar um pouco aqui também essa letra, está melhor. Bom, os métodos qualitativos, eles são baseados em julgamento.
Mas julgamento de quem? Vou escrever aqui alguns participantes aqui que pode julgar. A própria equipe, por exemplo, de vendas e marketing. São eles que estão mais diretamente, né, lidando com o mercado, né, com os clientes. Então, eles ajudam. Quem mais? Por exemplo, os próprios clientes, né? Você conversar com os clientes, ó, qual que é a sua previsão de compra próximo mês, por exemplo. Mas pode ter outros parceiros aqui, como até fornecedores, pode ajudar de alguma forma, né? Mas principalmente, eu diria, eu vou até tirar os fornecedores, porque tem uma outra figura aqui que pode ajudar muito também, pela sua experiência, como são os consultores ou especialistas, tá? Mas eu diria que esses dois aqui seriam os mais apropriados, né, para você ouvir, na hora que você tiver que fazer um julgamento de quanto que acreditas que vai crescer as vendas para o próximo mês ou para o próximo ano. Mas perceba que isso aqui, como é com base em julgamento, é muito subjetivo, né, de acordo com o que eles acham, não de acordo com fatos, números, dados, né? E muitas empresas utilizam, quer dizer, a maioria das empresas que utilizam esse tipo de dados, geralmente é porque não tem os dados. Como não tem os dados, não consegue adotar um método quantitativo que é baseado em modelos matemáticos, tá? Então, olha só, até faço uma negação aqui para vocês sobre isso. Vocês acreditam que as empresas têm dificuldade de coleta e armazenamento de dados? Vocês já pensaram sobre isso? Tem, viu? Bastante, uma dificuldade imensa, não só de coletar, porque não tem muita expertise sobre isso, não tem profissionais capacitados para tanto. Geralmente as empresas que têm isso aqui, ó, sim, é um sistema de informação de marketing. As empresas que têm isso aqui, que pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, uma equipe, dependendo do tamanho da empresa, da estrutura, né? Geralmente elas têm expertise para coletar dados, porque esse pessoal aqui fica o dia inteiro, a responsabilidade deles é exatamente essa, o dia inteiro coletando dados sobre tudo o que interessa à empresa, sobre o negócio da empresa. Fica o tempo inteiro coletando informações sobre o macroambiente, sobre concorrentes, sobre fornecedores, sobre clientes, né? E esses dados são armazenados dentro de banco de dados, para na hora que, por exemplo, a área comercial, a área de marketing precisar de tomar uma decisão, ou precisar, por exemplo, de fazer uma previsão de vendas, eles têm lá os dados. Quando não tem, quando tem ausência de dados, vai ter que trabalhar aqui com esse método aqui baseado em julgamento. É melhor do que nada, ou melhor do que o achismo puro, né? Pelo menos aqui está na mão de algumas pessoas que entendem mais do mercado, tá? Bom, vamos dar uma olhada agora em algumas metodologias utilizadas na aplicação desse método qualitativo, tá bom? Bom, vou aumentar também um pouco essa letra aqui, que está muito pequena. Tá bom, 32 ficou bom. Vou aumentar um pouco isso aqui também. Assim ficou melhor. Bom, a gente tem três tipos, né, de metodologias utilizadas aqui nos métodos qualitativos. Primeiro, a abordagem de painel. Para a abordagem de painel, a gente precisa montar um grupo focal. A gente convida aqueles especialistas lá, clientes, sei lá, consultores, pessoal da área de vendas, do marketing, reúne eles numa sala. E aí a gente trata do assunto de previsão de venda. Eles vão falar ali a opinião deles, a percepção deles do mercado, para que a gente possa estabelecer uma previsão de vendas. Bom, o método Delphi, alguns pronunciam de maneira diferente, ele é um pouco mais estruturado do que esse primeiro aqui, porque nesse método Delphi ou Delphi, essa abordagem do painel, em vez de se você convidar as pessoas para um grupo focal ali, você pode enviar questionário para as pessoas responderem. E aí você direciona as perguntas que você quer. Por exemplo, ó, de acordo com a sua experiência, qual você acredita que vai ser a previsão de vendas para o produto X, para o determinado mês, né? Então, você manda os questionários para todas essas pessoas que são os formadores de opinião, e depois uma equipe, por exemplo, de marketing de vendas, que geralmente, como eu disse hoje, que são os responsáveis pela previsão de vendas, eles analisam e aí tomam a decisão sobre qual que é a previsão de vendas para o próximo período, tá?
E uma última metodologia que é utilizada tem a ver com planejamento de cenários. É você criar cenários, né? Então, por isso que está escrito aqui também. Ó, serve para ter um maior número de cenários a partir da visão de futuro dos especialistas. Então, você pode pegar, expandir a abordagem do painel. Então, ali você vai tentar fazer com que eles criem cenários. Por exemplo, qual que é o cenário real? É esse aqui. Mas qual que é um cenário pessimista? Pessimista, você pode pensar assim, menos 10% do ideal. Mas qual que é um otimista? 5% do ideal, por exemplo. Porque assim você teria cenários para trabalhar diferente e de forma que você pudesse fazer uma previsão de vendas realista, mas você sabe que pode não acontecer, que você tem um cenário pessimista e tem um otimista. Então você vai trabalhar com mais de um cenário. Então, se for o ideal, você vai fazer isso. Mas se acontecer alguma coisa e as vendas não acontecerem exatamente daquela forma, você vai fazer aquilo, né? Então, é uma maneira de você ter mais cenários para você poder definir qual que é a previsão de vendas da sua empresa, tá? Mas lembrando, esses métodos qualitativos, eles servem para complementar, né, os quantitativos. Eles, isoladamente, como eu falei hoje mais cedo, são muito subjetivos, tá bom? Então, as empresas não deveriam tomar decisões de previsão de vendas somente nos métodos qualitativos. Então, vamos falar dos quantitativos, que eles são baseados em dados. Então, permitem que a gente trabalhe com modelos matemáticos, então é muito mais precisa a previsão de vendas. Vou aumentar também um pouco essa letra, essa fonte. Tá aqui também. Então, como eu falei hoje mais cedo, né, esses métodos são baseados em modelos matemáticos, tá? Para tanto, é necessário você ter os dados disponíveis. Se você não tiver os dados disponíveis, não vai adiantar nada. Você não vai conseguir montar ou elaborar um modelo matemático. E também não adianta você ter os dados se eles não estiverem atuais e adequados. E como eu disse hoje mais cedo, as empresas têm dificuldade tanto de coletar, mas também eu não falei, né? Eu falei lá que tem dificuldade de armazenar, mas não falei, acabei não abordando essa particularidade. Qual que é a dificuldade que as empresas têm de armazenar os dados? É a dificuldade de convencer quem está lidando lá, principalmente com o mercado, principalmente a área de vendas e o comércio e marketing, a dificuldade, por exemplo, de fazer com que os vendedores armazenem os dados dentro do sistema, dos bancos de dados da empresa. A minha experiência aí eu trabalhei muitos anos na área comercial, é que os vendedores, quando eles não são bem orientados, eles acreditam que é perda de tempo eles pararem para ficar armazenando os dados dentro do sistema. Porque eles acreditam o seguinte: esse tempo que eu estou aqui tentando armazenar dados dentro do sistema, eu poderia estar fazendo uma ligação para um cliente, poderia estar fazendo uma visita, às vezes é venda no balcão, estou lá atendendo outro cliente. Então, a primeira coisa que tem que se fazer para que você corrija esse problema do armazenamento dos dados, é conscientizar, principalmente a equipe comercial, da importância, né, da relevância deles armazenarem os dados dentro dos bancos de dados, dentro do sistema. Dá um exemplo. Pense que você aí é o vendedor e eu aqui sou o gestor que estou te passando essa orientação. Ó, quando você vai fazer, por exemplo, uma visita de captação de cliente ou tentar vender alguma coisa para algum cliente, já imaginou se você, antes disso para lá, você entrasse dentro de um banco de dados daquele cliente e lá estivesse falando assim, ó, esse cliente quem decide é essa pessoa tem esse estilo aqui, esse cliente geralmente compra de 15 em 15 dias, ele compra, são esses produtos aqui, ele geralmente compra dentro desse preço, o desconto dele é esse. Ou seja, com esse monte de dados, você, vendedor, que está indo lá tentar fazer uma venda, você montaria toda a sua estratégia. Você estaria preparado para fazer uma venda melhor. Agora, já imaginou se não tivesse nenhum desses dados? Você ficar lá tirando no escuro, na tentativa e erro. É esse tipo de explicação que tem que dar para os vendedores. Aí eles vão ver sentido em armazenar os dados lá, tá bom? Bom, dito isso, vamos ver aqui alguns métodos, né, quantitativos. Comentar também aqui. A gente tem dois tipos de métodos quantitativos, tá? Os métodos causais e a utilização das séries temporais. Deixa eu botar aqui que eu já vou falar isso com vocês. Bom, os causais, a gente trabalha com esses métodos quantitativos? A gente associa dados históricos de venda, né, dos meses passados, anos passados, de um produto ou mais de um produto,
com uma ou mais variáveis. Então, a gente associa histórico de venda com alguma outra variável relacionada à demanda. Deixa um exemplo aqui para ficar mais claro. Por exemplo, é possível, não é que eu posso, é possível prever a demanda a partir dos investimentos que eu faço em propaganda. Tá? Então, os métodos causais partem dessa premissa, desse princípio. Já as séries temporais, são modelos matemáticos da demanda futura, onde ele relaciona dados históricos de venda do produto com o tempo. Eu vou dar hoje, daqui a pouco, eu vou mostrar uma série de métodos usando séries temporais, desde o mais simples até um mais sofisticado, que tem a ver com sazonalidade. Aí vai ficar mais claro para vocês esse conceito que eu acabei de passar aqui. Vamos dar uma olhada, então, em todos esses métodos baseados em séries temporais. Então, como eu disse, eu vou partir do mais simples para o mais sofisticado. O mais simples de todo, e que não deve nem ser utilizado, porque ele é muito básico, é o método do último período. O que significa isso? Ele não tem nenhuma base matemática. Por quê? Porque ele consiste em utilizar como previsão para o próximo período, né, o valor ocorrido no mês anterior. No período anterior é como se fosse assim. Eu estou querendo fazer a previsão de vendas, nós estamos aqui em abril, né? Querendo fazer a previsão de vendas de maio, e a minha previsão de venda de maio vai ser igual de abril. Então, se eu vendi aqui, sei lá, 100 unidades de um produto em abril, minha previsão de vendas para maio vai ser 100 unidades. Não, não é assim que a gente trabalha. Por quê? Porque os meses são diferentes. Só para começar o papo, por exemplo, se você imaginar, mês de janeiro, por exemplo, é igual, porque ele é subsequente ao mês de dezembro. Tem o mesmo potencial do mês de dezembro? Com certeza não tem. O mês de dezembro é um mês festivo, que tem muito mais condição, é um potencial muito maior de vendas, né? Se comparar, por exemplo, janeiro e fevereiro, que são meses também subsequentes. Fevereiro tem um potencial de vendas muito menor, porque são 3 dias a menos do que janeiro, né? Então, essas particularidades, que daqui a pouco nós vamos falar que é a sazonalidade, faz com que você não deva utilizar esse método aqui do último período, tá bom? Bom, aí a gente já tem um outro método, que chama método da média móvel. Ele melhora um pouco esse aqui. Então, ele é uma extensão do anterior. Só que aqui a previsão para o próximo período, ela é calculada, ela é obtida calculando-se a média dos valores de consumo dos N períodos anteriores. Eu gosto sempre de dar o conceito, mas depois dar o exemplo, porque às vezes o conceito vocês acabam não entendendo direito, mas na hora que dá o exemplo fica mais claro. Então, olha esse exemplo aqui. Ó. Vamos imaginar o consumo em 4 anos de uma peça qualquer, tá? Sei lá, uma autopeça para Fiat. Então, o consumo foi assim, em 2020, 72 peças, em 2021, 60, em 2022, 63, 2023, 66. Então, a pergunta é, qual deverá ser o consumo previsto para 2024, utilizando um médio da média móvel, considerando os últimos 3 anos? Então, isso aqui nada mais é, se é os últimos 3 anos, então, nos últimos 3 anos consumiu 60, mais 63, mais 66, e aí você divide por 3, o que vai dar igual a 63. Então, a sua previsão de vendas para frente, por exemplo, o ano de 2024, seria de 63 unidades. Então, ele leva em consideração a média móvel dos últimos períodos. Os últimos períodos aqui são 2021, 2022, 2023. Então, é uma evolução do primeiro método, mas também não está levando em consideração aqui sazonalidade. Então, ele também não é o método mais adequado que a gente deveria adotar. Vou passar para um método ainda um pouco melhor do que esse, que é o método chamado método da média móvel ponderada. Por quê? Porque, como eu falei, os meses não têm o mesmo potencial. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Esse método, está escrito aqui, ó, é uma variação do modelo anterior, em que os valores dos períodos mais próximos recebem peso maior. Faz sentido? Faz, ué. Porque assim, se eu estiver fazendo a previsão de vendas, nós estamos em abril, lá para dezembro, vamos fazer melhor. Eu estou em abril fazendo a previsão para maio. O mês de abril me dá mais condições de prever a demanda de maio do que o mês de março, o mês de fevereiro, de janeiro, porque estão mais longe, né? Então, então vamos voltar aqui, ó, no conceito. Então, esse método é uma variação do modelo anterior,
em que os valores dos períodos mais próximos, como eu acabei de falar, recebem peso maior que os valores correspondentes aos períodos mais para trás. Lembra? Tem uma observação que é os pesos que a gente vai estabelecer para cada período devem totalizar 100%, né? Obviamente. Então, vamos pegar o exemplo anterior lá, lembra? Em 2020, o consumo foi de 72 peças, em 2021, 60, 63 em 2022, 66 em 2023. Vamos imaginar ainda que os pesos, você lá, por exemplo, como quem estava fazendo a previsão de demanda, você estabeleceu os seguintes pesos. Vou dar 5% para o ano de 2020, porque ele é o mais longe. Então, tem um peso menor. Vou dar 20% para o peso de 2021, que é um ano mais próximo do 2024. Vou aumentar um pouco para 25% o peso para 2022, mas eu vou dar 50% para o ano de 2023, porque é o ano mais próximo do 2024 que eu quero fazer a previsão de demanda. Então, com esses dados aqui de consumo e esses pesos, eu já consigo fazer a previsão de demanda para o ano de 2024. Como é que eu faço? Simplesmente eu vou pegar os consumos e multiplicar pelos pesos. Lembrando que 5%, né, é 5 dividido por 100, portanto, vai dar 0,05. Da mesma forma, 20% é 0,20, 25% vai dar 0,25 e 50% 0,50. Então, fazendo esses, multiplicando 72 vezes 0,05 mais 60 vezes 0,20 e assim por diante, você vai achar que agora uma previsão de demanda para 2024 mais ajustada do que o método anterior. Está te mostrando aqui que a previsão de vendas para 2024 deveria ser 64,35. Ok? Então, a gente está sofisticando os métodos até agora, mas ainda não é o melhor método. Então, vamos adiantar e mostrar o método mais adequado, que seria o método do ajustamento sazonal, que leva em consideração sazonalidade. Como eu disse, existem meses do ano que existem algumas características naqueles meses que fazem com que eles tenham um impacto maior ou menor na demanda. Por exemplo, a gente falou do mês de dezembro, tem o Natal, impacta muito as vendas para cima. Nós falamos do mês de fevereiro, impacta para baixo, porque tem muito poucos dias, ainda tem muito feriado, né? Então, o que é sazonalidade? Eu deixei uma colinha aqui para vocês, ó. Se refere ao período em que a demanda tem uma grande variação e que representa desafios e oportunidade para várias, isso que eu acabei de falar. Qual que é essa grande variação? Vai depender. Natal, variação para cima, é oportunidade. Fevereiro, variação para baixo, porque são menos meses, né? Então, é uma situação onde apresenta um desafio. Aqui tem alguns exemplos de, né, alguns fatores que podem afetar a sazonalidade. Esse que eu acabei de falar, estação do ano, período de férias, né? Vai vender menos, principalmente para as pessoas que estão viajando, aumenta o consumo de outras coisas também. Festas do final de ano e datas comemorativas, picos no final do mês, né? Então, tudo aqui são exemplos de sazonalidade. Dá um exemplo prático aí, por exemplo. Sorvete no verão vai vender mais, no inverno vai vender muito menos, né? Então, sorvete é um produto muito sazonal, tá bom? Dito, explicado o que é a sazonalidade, vamos explicar então agora um método, né, do ajustamento sazonal. Só um minutinho aqui, deixa eu fazer uma questão rápida aqui, peraí. Beleza, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Bom, então agora vamos começar a mostrar como é que a gente trabalha com esse método de ajustamento sazonal. Aqui tem um mundaréu de explicar que o passo a passo vai parecer muito complicado, mas depois eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Qual que é para desenvolver o método de ideia? Primeiro, determinar a média de cada ano. Depois, determinar os coeficientes de sazonalidade em cada período sazonal, eu vou explicar como. Calcular o coeficiente médio sazonal de cada período, eu vou explicar como é que a gente calcula. Projetar a demanda global para o ano, a gente usa algum daqueles métodos anteriores. Determinar a média para cada período do ano previsto, a partir de todos esses cálculos a gente consegue fazer. E, por último, logicamente, eu vou determinar a demanda em cada período do ano utilizando o coeficiente médio de sazonalidade. Fica parecendo que é um negócio de outro mundo, né? Mas não é não. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender claramente, quer ver? Vamos pegar esse exemplo aqui. Então, essa tabela, essa primeira tabela aqui, ela apresenta dados de consumo de um produto nos últimos 4 anos e a empresa deseja determinar a previsão de vendas por trimestre para o ano quinto, tá bom? Então, aqui, essa primeira tabela está falando. Então, aqui
tem os trimestres, né? 1, 2, 3, 4. Tem o ano 1, 2, 3 e 4 já. Os dados estão de venda de todos esses anos. E a gente quer saber qual que vai ser a previsão de vendas por quinto ano por trimestre. Então, beleza. Primeira coisa que a gente faz aqui é somar qual que foi a venda do ano. Então, 45 mais 335 mais 520 mais 100 vai dar 1.000. No ano 2 deu 1.200, no ano 3, 1.800, no ano 4, 2.000. Média, 1.000 dividido por 4 trimestres, então a média de venda por trimestre foi 250. 1.200 por 4, 300. 1.800 por 4, 450. 2.200 por 4, 550. Então, esse é o primeiro quadro. Com base nele, nós vamos calcular agora os coeficientes de sazonalidade. Como é que a gente calcula os coeficientes de sazonalidade? Nós vamos dividir cada venda dessa aqui, quantidade vendida, por exemplo. Vamos pegar aqui o primeiro trimestre do primeiro ano, 45 vendeu, né? E vamos dividir pela média do trimestre. Então, 45 por 250, nós vamos achar 0,18. Assim, você vai fazer para todos os dados aqui. Então, no segundo trimestre do ano 1, vendeu 335, divide por 250, você vai achar 1,34, e assim por diante. Então, você vai fazer todos esses cálculos do ano 1, do ano 2, do ano 3 e do ano 4. Feito isso, nós vamos calcular a média dos coeficientes. Então, o que a gente vai fazer? Então, olha aqui, ó. Qual que é a média do primeiro trimestre, considerando os 4 anos? Então, vou pegar 0,18 mais 0,23 do segundo ano, mais 0,22 mais 0,18, dividir por 4. Achei a média 0,20. Assim, eu vou fazer para todos os outros, para o segundo trimestre. Qual que é a média dos 4 anos? Eu pego 1,34 mais 1,23 mais 1,30 mais 1,32, divido por 4, 1,30. Então, aí eu vou achando todas as médias sazonais dos coeficientes. Ok? Então, agora eu já tenho os coeficientes de sazonalidade e as médias. Tá? Então, vamos passar para a próxima tabelinha. Então, continuando o exemplo, vamos supor que a previsão para o ano 5 seja de 2.500 unidades. Então, eu já sei que é 2.500 unidades, mas eu não sei qual é a previsão por trimestre. Então, ó, baseado que em 4 anos, o consumo passou de 1.000 para 2.200 unidades. Foi isso mesmo que aconteceu. Passou aqui de total de 1.000 unidades vendidas lá para 2.200 unidades, né? Então, vamos voltar. Com um incremento médio de 300 unidades por ano. Cada ano foi vendendo mais ou menos 300. Bom, se a minha previsão seria de 2.500 para o quinto ano, se eu dividisse por 4, dividir pelos 4 trimestres, eu vou achar aqui que a previsão de venda por semestre é 625, mas isso se eu não considerasse a sazonalidade, mas existe sazonalidade, lembra? Agora eu vou precisar de utilizar os coeficientes médios de sazonalidade. Então eu vou multiplicar, né, o 625, que é a média trimestral, pelo coeficiente médio de sazonalidade. Então, primeiro aqui, por exemplo, 625 vezes 0,20. Olha aqui, ó, no primeiro, vamos voltar um quadrinho aqui. Ó. Olha a média que a gente calculou aqui, trimestral. 0,20, tá vendo? Então, a gente vai pegar esse 0,20 aqui, multiplicar pelo 620. Qual foi a média lá do segundo trimestre? Vamos voltar lá. Do segundo trimestre, 1,30. Então, 1,30 vezes 625. Do terceiro, vamos lá ver qual foi a média do terceiro. Então, 2. Então, pega 2, multiplica por 625, vai dar 1,250. E o 3, vamos ver lá qual foi a média do 3 lá. 0,50. Então, 0,50 vezes 625. Pronto, agora você já tem a previsão de vendas por trimestre do quinto ano. Perceba que no primeiro trimestre a previsão é vender 125, no segundo 813, passa para 1,250 e depois baixa aqui para 313, ok? Dessa forma, quando você tem uma previsão de vendas adequada, vamos voltar aqui, ó, você ajuda, isso vai proporcionar que você vai ajudar toda a sua cadeia de suprimentos, vai permitir comprar insumos e materiais muito mais adequadamente, e você vai atender o seu cliente adequadamente também, de forma que não falte produto, né? Você não perca nenhuma oportunidade de vendas e também não fique sobrando estoque, tá? Então, esse método vai te permitir ter uma previsão de vendas mais assertiva. Então, esse foi um método que a gente viu aqui, que chama método do ajustamento sazonal, ou seja, leva em consideração
a sazonalidade. Ok? Bom, por algum motivo aí vocês não puderam comparecer hoje, é uma pena, porque como eu disse, quando vocês estão aqui, a aula é muito mais produtiva, né? Fica muito mais rica. Então, hoje a gente viu aí um importante assunto que é previsão de vendas, né? Mostrou todos os métodos aqui, dos mais simples até os mais sofisticados. Tem mais sofisticado que o método do ajustamento sazonal? Tem, baseado em IA, por exemplo, inteligência artificial. Então, tem métodos aí mais sofisticados ainda do que esse. Mas a gente precisaria aí de software baseado em IA, computação cognitiva, para fazer. Aí, as empresas, quanto mais a empresa é sofisticada, mais estruturada, mais ela vai conseguindo utilizar esses métodos ainda mais adequados de previsão de demanda. Lembrando, quanto mais adequado for sua previsão de demanda, melhor você vai trabalhar em todos os aspectos da sua empresa. Hein? Se a previsão de demanda saiu errado, é como se assim, o início foi errado. Então, aí para frente vai ser uma escalada de coisa errada que vão acontecer para frente, tá bom? Como eu disse na próxima aula, eu vou falar já da gestão de estoques. E aí é uma continuação disso aqui, porque é a partir da previsão de estoque da previsão de vendas que eu estabeleço o estoque máximo. Aí, a partir do estoque máximo, é que eu vou conseguir estabelecer, ou pelo menos com a ajuda dele, vou estabelecer ponto de pedido, ou seja, em que momento do mês, por exemplo, que eu tenho que comprar. Eu estabelecer o leque, que é o leque econômico, de quanto que eu preciso comprar naquele período, qual que é o estoque de segurança. Então, eu vou mostrar isso tudo para vocês já na próxima aula. Né? Como eu disse, infelizmente vocês não puderam vir, é uma pena, espero que venham na próxima. Ótimo final de semana a todos e espero que vocês, no primeiro oportunidade que tenham, assistam essa aula aqui. Aqui na próxima aula, se puderem vir, né, vão entender, já vão pegar de onde que eu parei e onde que eu vou iniciar lá na próxima aula. Tá bom? Ótimo final de semana a todos e até uma próxima oportunidade.